Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, que prazer ter você aqui com a gente. Mais um programa cuidando de você, saúde, bem-estar e qualidade de vida. O nosso compromisso da TV Rio Doce, enquanto emissora educativa, comunitária, de levar essa prestação de serviço, né? A gente falar de saúde, falar de problemas de saúde, doenças, claro, mas num aspecto e também numa motivação de prevenção, de cuidados, para chamar a atenção mesmo. Porque, de repente, um programa, uma entrevista, uma fala de um profissional pode levar você a se cuidar, cuidar de quem você ama, a disseminar informação positiva, informação que leva você e aqueles que vocês amam a prestar mais atenção na saúde. No programa de hoje, nós já fizemos a chamada, você já está esperando, e é sobre doenças cardíacas ou cardiológicas, doenças do coração. E o nosso convidado de hoje, cardiologista, doutor Alessandro Ferraz, que aceitou gentilmente o nosso convite e está aqui comparecendo ao Cuidando de Você. Doutor Alessandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui novamente. Esperamos trazer conhecimento para a população que está nos assistindo. Pois é, e esse é o nosso propósito, né? Levar essas informações de uma forma bem didática. O doutor Alessandro, sempre que a gente convida ele, claro, a gente sabe que o médico, a agenda dele é muito apertada, mas ele sempre reserva um espaço lá com muita gentileza e carinho, sabendo da importância de tratarmos esses assuntos voltados para a especialidade dele. Antes da gente falar das doenças que podem atingir, afligir o nosso coração, vamos falar um pouquinho do nosso coração, que é o órgão, assim, talvez mais comentado, que mais falado, todo mundo diz que é o mais importante, né? Mas qual é a função do coração? É essa sistêmica e orgânica. O sistema cardiovascular é de suma importância no corpo humano e o coração é formado de músculo e vasos. E ele é como uma máquina que contrai e manda o oxigênio para o corpo através do sangue. Então, a grande função cardíaca é mandar esse sangue para que alcance na quantidade certa, no tempo certo, todos os órgãos do nosso corpo humano. Então, é uma coisa fantástica como ela atua, 24 horas, trabalhando de maneira sincrônica e preservando todos os nossos órgãos do nosso corpo humano. E ele envia esse sangue através dos batimentos, né? Mecanicamente falando, dos batimentos, né? Você falou sobre no ritmo certo, na frequência certa, no tempo certo. E como que acontece esse movimento do coração para poder bombear esse sangue? Então, como eu te disse, é um músculo, nós temos os músculos esqueléticos de todo o corpo, o nosso músculo do coração é diferente, ele sincronicamente bate em maneira sincrônica, tem os nervos que atuam, chama nó atrioventricular e nó sinusal, que comandam esses batimentos, por isso o batimento tem que ser regular, quando ele é irregular já é uma das doenças cardíacas, né? E ele bate de maneira regular, contraindo esse sangue para fora do coração através da artéria aorta, que é a principal artéria que nós temos. Da artéria aorta vai se dividindo em outras artérias e até chegar nas veias, e as veias trazem esse sangue novamente, um sangue não oxigenado. Sai um sangue oxigenado do coração e volta não oxigenado, e dessa maneira esse sangue não oxigenado é mandado para os nossos pulmões. E esses pulmões vão oxigenar esse sangue, voltando novamente para o coração, e é essa grande circulação e pequena circulação que assim a gente divide. Então a gente vê que o coração é literalmente o centro de um sistema, né? Que você diz que é um Perfeitamente. sistema circulatório, né? Perfeito. Então ele circula pelo nosso corpo, o sangue com oxigenado, Uhum. né? E o sangue o não filtrado e o filtrado, e aí ele naquele ritmo. E cada pessoa tem um ritmo diferente, doutor? Ou essa frequência desse batimento, dessa função cardíaca, depende de pessoa para pessoa? O ritmo é o mesmo, chama ritmo sinusal, é o ritmo normal de todos. O que diferencia, poderíamos citar um atleta, o ritmo dele é normal como o nosso, só que o batimento cardíaco dele, nós notamos que tem uma frequência cardíaca menor por ele ser um atleta. Já o sedentário é o contrário, a frequência cardíaca vai ser maior. No idoso pode ser maior, nas crianças o ritmo também sinusal, a frequência cardíaca é que muda, sendo um pouco maior do que dos adultos, mas o ritmo principal chama ritmo sinusal, que é o batimento regular da frequência cardíaca. O que muda mesmo é a frequência cardíaca que a gente vê nos sedentários, idosos, criança e nos atletas. Quando se fala em batimento cardíaco, né, os batimentos cardíacos, ele é medido
o minuto, né? A gente fala BPM, né? Batimento Isso, batimentos por minuto. por minuto, né? Por que se dá essa medição? Por que é dessa forma de regular os batimentos? Então, há muito tempo detectou-se qual que seria o mínimo adequado para o ser humano e o máximo adequado também. O mínimo que nós podemos ter uma vida normal seria o batimento da frequência cardíaca, colocamos no adulto de 50 batimentos por minuto, esse é o mínimo aceitável. Abaixo disso nós já chamamos de doença cardíaca, que é a bradicardia. E até o 100 é o batimento que não vai causar problemas cardíacos. Quem tem uma taquicardia, que é o batimento acima de 100, aí nós podemos chamar de uma taquicardia sinusal ou de uma arritmia cardíaca que, com o batimento acelerado, vai causar problemas cardíacos futuramente, como a gente vê hipertrofia do ventrículo esquerdo, miocardiopatias, que é a dilatação do coração. Então, detectou-se o que é o mínimo aceitável e o que é o máximo aceitável, isso falando do paciente em repouso, nós em repouso. Bom, já começamos a entrar na pauta do programa, que são as doenças cardíacas ou cardiovasculares, né? E é todo um sistema, e claro que todo sistema pode ser acometido por algum tipo de problema. Mas o nosso personagem principal de hoje aqui é o coração, né? Que de alguma forma a gente vai falar de todo o sistema que pode influenciar na questão do coração. Quando se fala em doença do coração, nós leigos pensamos logo no infarto, né? O problema principal, o principal temor. Mas existe uma infinidade de doenças cardíacas ou cardiológicas que estão aí na literatura médica e no dia a dia no consultório dos cardiologistas que nós devemos conhecer. Dá para a gente elencar as principais, doutor? As principais, que são as causadoras de morte, que nos preocupam muito, há décadas vem causando, é a maior causa de morte no mundo, né? Realmente são as doenças cardiovasculares, entre elas tem o infarto agudo do miocárdio e o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Além dessas, tem a insuficiência cardíaca, que é uma doença grave, é uma das maiores causas de internação nos hospitais. As outras seriam as arritmias cardíacas e a própria hipertensão arterial, que 30% da população mundial adulta é hipertensa. E o que nos preocupa muito é o não controle da hipertensão, que leva às outras doenças cardíacas também. Então, essas são as doenças que mais nos preocupam, principalmente as doenças, que é a doença arterial coronariana, que vai levar ao infarto e o AVC, causadores de 1/3 das mortes no mundo. Isso tem nos preocupado porque não conseguimos ainda, com toda a nossa tecnologia existente até nos países desenvolvidos, diminuir esse número de morte da doença cardiovascular. Boa parte dessas doenças, ou as causas principais, formas de vida, alimentação, sedentarismo e outras situações que a gente vai falar aqui. Mas há algumas dessas doenças que são congênitas, a pessoa já nasce com esses tipos de problemas no coração, de doenças cardíacas, que a gente poderia elencar aqui? Existem as doenças congênitas conhecidas, né? Existem doenças simples como CIA e CV, que é a pessoa nasce como se fosse um buraquinho no coração, se detectado precocemente, o tratamento é tranquilo, e tem doenças mais graves congênitas que vão ser tratadas com cirurgia cardíaca. E não deixar de mencionar aqui, Márcio, a aterosclerose, que a aterosclerose nós notamos que desde a infância começa a se formar placa nas artérias. Aí você citou vários fatores que podem desencadear, e é um fator que nós podemos evitar, né, com todos os remédios que temos e mudança do estilo de vida, que nós podemos falar mais tarde. Pois é, então a gente vê que são inúmeras doenças que podem afetar o coração, tanto doenças do próprio coração, né, unitário ali da unidade, do órgão, e doenças do sistema todo que podem afetar o coração, como que é essa citada agora. E a gente vai começar a falar algumas coisas, a destrinchar algumas coisas. Por exemplo, doenças do próprio coração, né, do órgão. Você citou algumas. O que causa essas disfunções no próprio músculo do coração, ali, na própria função do coração? Como que a gente pode separar, né? Por exemplo, a arteriosclerose, a gente sabe com entupimento dos vasos e tudo mais, com o tempo que pode afetar o coração. Mas no próprio coração, o que pode acontecer com ele? No próprio coração, a principal que nós falamos é o infarto, que é o entupimento das artérias coronarianas.
As mais preocupantes são as miocardiopatias, que é a dilatação do músculo cardíaco, e temos uma que diminuiu muito no Brasil, que é a doença de Chagas, que causava lesão, fibrose no músculo cardíaco pela picada do bicho barbeiro, introduzia o Trypanosoma cruzi no sangue, pode afetar não só o coração, como o esôfago, o intestino, mas já estamos falando do coração, causa a miocardiopatia, que é a doença de Chagas. Então, temos as doenças da aorta, que é a artéria que sai do coração, que são os aneurismas, e as doenças valvulares, que podem ser causadas pela febre reumática, que hoje também se diminuiu muito no país, pelo bom tratamento, uso de antibióticos. Há alguns anos atrás nós tínhamos muita febre reumática, porque não tínhamos acesso contínuo ao médico, a hospitais, e essa febre reumática, pela bactéria, uma bactéria afeta as válvulas cardíacas, levando à insuficiência ou estenose da válvula, que desencadearia mais tarde em tratamento cirúrgico, que aí já é uma situação mais grave. E alguns pacientes, como moravam no interior, não tinham acesso, chegavam a nós no hospital já com um quadro de miocardiopatia causado pela válvula, e já teria passado o tempo da cirurgia, né? Então, são doenças que, se detectado precocemente, temos um tratamento adequado. Se não detectado, pode causar lesões graves no coração e até impedir o tratamento que seria a cirurgia. No programa de hoje estamos falando sobre doenças cardíacas, cardiológicas, cardiovasculares. São doenças que mais matam, né? São doenças sérias, doenças que, em muitos casos, levam à morte e levam ainda muitas pessoas à morte. No programa de hoje, lógico que a gente está tratando desse problema, dessas doenças, mas também no aspecto preventivo, a gente vai falar, e também para esclarecer. Estamos aqui recebendo um profissional especialista na área cardiológica, o doutor Alessandro Ferraz, cardiologista, nos ajudou a entender sobre a função do coração, sobre as principais doenças, as mais sérias, as que mais preocupam e podem levar à morte, as que recebem mais atenção por parte da ciência e da medicina. E agora a gente caminha um pouco mais sobre esse tema. Doutor Alessandro, falamos no final do último bloco sobre os problemas do próprio coração, né? Mas como é um sistema, né, alguns problemas que acontecem em outras partes, fora do coração, podem afetá-lo, né? Falamos aqui da arteriosclerose, falamos da hipertensão e outras doenças, né? Falando especificamente da arteriosclerose, seria o entupimento das artérias, popularmente falando? Sim, a arteriosclerose é uma doença que vai afetar todas as artérias do organismo. As mais sérias são a do cérebro, levando ao AVC, a do coração, levando ao infarto, dos rins, levando a problemas renais, e das pernas, que as pessoas chegam a ter a DAOP, doença arterial obstrutiva periférica, que são doenças graves que podem até amputar o membro devido a essa arteriosclerose mais avançada. E no caso do sistema cardiovascular, o que pode acontecer? A arteriosclerose é o quê? O entupimento, o que entope? Podemos pensar na nossa artéria como se fosse um cano, né? O que pode levar ao entupimento desse cano? Então, a arteriosclerose tem vários fatores que levam a aumento da arteriosclerose durante os anos, Sim. né? E os mais comuns e que nós temos tentado evitar ou levar aos nossos pacientes para evitar é o sedentarismo, que é a falta de atividade física, é o tabagismo, já teve uma grande diminuição do uso do tabaco no nosso país, é o uso excessivo do álcool, a obesidade, e aí vem as outras doenças, como hipertensão, a diabetes, que é uma das mais graves, e a dislipidemia. Outros fatores são fatores que a gente não pode modificar, que é a idade, a herança e o gênero. Esses três nós não modificamos. Mas os outros fatores, todos nós podemos modificar. A pessoa pode deixar de ser sedentária, praticando atividade física, pode deixar o tabagismo. Hoje nós temos no sistema público tratamento para o tabagismo. O álcool, ele pode maneirar no álcool. A atividade física, hoje você pode ir numa praça e praticar uma atividade física, lógico, dependendo da idade, tem que ter a recomendação e orientação do seu médico, né, para ver qual a melhor atividade física que se pode
ter, e a dieta, que é uma que a gente bate muito na tecla, a dieta balanceada, mais com fibras, frutas, evitando os alimentos industrializados, principalmente ricos em gorduras saturadas, e o que a gente combate muito, os refrigerantes, os doces, açúcar, que tem causado um grande mal na população. Os chamados processados e ultraprocessados, né? Porque hoje a sociedade está vivendo no pouco, no chamado pouco tempo, na velocidade, no mais fácil, né? É mais fácil você apertar o controle remoto da sua TV do que levantar lá para poder mudar de canal ou aumentar o volume. É mais fácil você pegar um elevador do que subir a escada. É mais fácil você desembrulhar um pacote, colocar no seu micro-ondas e esquentar a sua comida do que você pegar os alimentos, lavar, cortar, cozinhar, né? Então, estamos vivendo nesse momento, mas o prejuízo para a nossa saúde está aí. O doutor elencou vários desses tipos de situações. Além disso, né, o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física. Né? O ser humano, já trouxemos vários profissionais da área aqui dizendo, o ser humano ele foi feito para se movimentar. Nós estamos vivendo a época do comodismo, né? Não caminha, não faz uma atividade, não vai ao ar livre, não tem tempo para poder se cuidar e depois vem os problemas de saúde. E aqui hoje estamos falando de problemas graves que levam à morte, que são problemas cardíacos, né? Então, esses hábitos aí, estamos falando aqui no aspecto de doenças cardiovasculares, mas ele serve para toda a saúde como um todo, né? A questão do tabagismo, do alcoolismo, a questão do sedentarismo, dos péssimos hábitos alimentares. E o problema, doutor, é que estamos deixando isso como uma cultura para os nossos filhos, né? Que as crianças já estão crescendo já, inclusive doenças que apareciam depois dos 30, 40 anos estão aparecendo mais em crianças agora também, não é? Mais recentes. E é preocupante que temos visto a hipertensão nas crianças. E a grande causa tem sido a obesidade. Então, crianças que antes tinham como diversão jogar futebol, correr na rua com seus amigos, hoje elas estão muito no computador e levando ao aumento do peso, obesidade e ao aumento da hipertensão. Se você vê que a hipertensão é uma causa de doença cardíaca e que a pessoa começa com essa doença logo cedo, nós temos visto o número de infartos aumentando em jovens, pessoas com 30, 38 anos de idade tendo infarto. Isso é muito precoce. Há alguns anos atrás, a gente via acima dos 50, baixando para os 40 e está cada vez mais precoce as doenças cardiovasculares. Então, se nós atentarmos que podemos mudar o estilo de vida dos pacientes, evitando essas doenças, evitando morte, evitando o derrame, que é o AVC, e nós pensamos que o homem geralmente é o provedor da casa e de repente ele se encontra em cima de uma cama por causa de um AVC porque não praticou tudo que nós falamos anteriormente. Houve uma estatística recente de que cada 4 pacientes que precisam tomar seus remédios, apenas um toma adequadamente. Ou nós, os profissionais de saúde, estamos errando, comunicando de maneira errada, ou realmente há uma dificuldade no uso das medicações para os pacientes. Então a gente enfoca muito isso, a mudança do estilo de vida e o uso adequado das medicações quando assim forem necessárias. E aí a gente vê que é atender e seguir as orientações médicas, não é? Então, claro, né, que há formas de evitarmos mortes por causa dessas doenças, seguindo recomendações médicas. Logicamente, né, que já foi falado aqui, doenças que são congênitas, as pessoas já nascem com doenças cardiovasculares e tem que ter um cuidado por toda a vida, mas tem pessoas que deixam para procurar um cardiologista quando já estão com um problema no coração. Então, a gente tem que ter um hábito preventivo, né? E esse é o nosso objetivo aqui, enquanto programa de prestação de serviço na área da saúde, prevenir, né? Então, como prevenimos doenças cardiovasculares? Tendo estilo de vida saudável, mas se você tiver dúvida de como seguir isso, e também somado a seus cuidados, é fazer uma avaliação. Então, a gente chega naquela questão, né, doutor? Em que momento da vida a gente deve procurar um cardiologista para poder fazer uma avaliação da nossa saúde, não só do coração, mas de todo o sistema cardiovascular? Para não ser muito rigoroso, 40 anos em diante já é aconselhado procurar ou clínico geral ou cardiologista para o seu check-up. Para pacientes que já têm diabetes, hipertensão, esses devem ser seguidos
adequadamente de ano em ano. Pacientes que já têm doença aterosclerótica detectável também, a partir de todo ano, deve fazer seu check-up. Então, resumindo, pacientes assintomáticos sem doença acima dos 40 anos acima. Pessoas com diabetes ou doenças já conhecidas, desde então já fazer acompanhamento anual. E a gente vê que muitas pessoas falam assim, ah, não, eu sou jovem, eu sou saudável, eu pratico atividade física, eu caminho, eu pedalo, eu faço natação, eu me alimento bem, não preciso de procurar um cardiologista. A gente tem visto atletas falecendo de doenças do coração. Então, assim, ninguém está livre completamente. A gente tem que, em algum momento, procurar um profissional e fazer todas as avaliações, né, doutor? Claro, atividade física é muito importante. Nós temos visto que a atividade física diminui mortalidade, melhora a qualidade de vida, diminui doenças neurológicas como demência e outras. Então você tem que ser muito bem organizado na sua atividade física, porque o que nós temos visto nos últimos anos? O sedentarismo é muito ruim, a atividade física é muito boa, mas o excesso da atividade física tem se tornado deletério também. Portanto, nós temos visto morte súbita em alguns atletas, então deve ser muito bem estudado isso. Creio que logo vai sair alguma diretriz importante sobre a atividade física, mas para as pessoas comuns, a atividade física é um bem necessário. Então, desde que seja bem orientado, vai fazer bem para o seu organismo, não só para a parte cardiológica, mas todo o organismo. Pois é, e não tem idade, né, para fazer uma atividade física, não tem idade, mas desde que procure orientação profissional, procure a orientação de um médico, de um profissional da área de educação física para poder te orientar da melhor forma. E a questão alimentar, né, que é outro pilar, né, a alimentação, a forma que você lida com o álcool, né, e a alimentação em si, excesso de processados, né, para os nossos filhos, para nós mesmos, isso aí é outra prática cultural que temos de mudar urgentemente, né? Porque se estamos falando hoje, século XXI, de tantas mortes por doenças cardiovasculares, também a gente vê que esse estilo que nós alimentamos hoje não está certo, né, doutor? Claro, da alimentação a parte longa, né? Mas resumidamente, o que eu falo com meus pacientes, tudo que eles comem que vem da natureza, é excelente. Tudo aquilo que você abre um pacote, coloca a mão dentro e já ingere, aquele produto é um produto industrializado que vem com vários fatores ali que causam doenças não só do coração, como para o organismo todo. Então, resumidamente, para os pacientes cardiológicos, a gente tem uma dieta específica, para os diabéticos, uma dieta muito específica também, para os que têm o colesterol alto, dieta específica. Então, se você ter essa mudança do estilo de vida, atividade física, uma boa dieta, um bom sono, que não deu tempo de nós falarmos aqui sobre o sono, e outros fatores aí para você ter uma qualidade de vida e viver muitos anos, não só viver muitos anos, mas com qualidade. Pois é, o sono ele interfere muito, né, na questão cardiovascular, na questão da hipertensão, né, e outros problemas, né? O sono tem que ser o sono reparador, né? A gente vê pessoas aí que perdem noites de sono, às vezes no computador, no celular, na internet, na noite, né? E somado à má alimentação, somado ao sedentarismo, e aqui a gente não está dando lição de moral a ninguém, não quer obrigar ninguém a fazer a escolha por essas situações mais saudáveis. Mas a gente está dando sim uma escolha. Se a gente quer viver melhor, quer viver mais saudável, né? Todos os profissionais que passam aqui falam a mesma coisa, né? Preocupe-se com a sua alimentação mais saudável, procure sim com atividade física orientada da melhor forma possível, né? Sair um pouco das telas, viver mais ao ar livre, incentive a sua família, mude comportamentos, porque sim, dá para evitar tantas mortes por problemas no coração, por problemas cardiovasculares. Esse é o nosso objetivo, esse foi o nosso objetivo de convidar o doutor Alessandro para chamar essa atenção. Assusta sim, quando a gente fala de mortes, tantas mortes por doenças do coração, mas também deve ser didática ao ponto de você, eu também, todos nós cuidarmos da nossa saúde do coração, que é cuidar da nossa saúde como um todo. Doutor Alessandro Ferraz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Cuidando de você, está de portas abertas. Gostaríamos de tê-lo aqui novamente para tratar da sua especialidade, que é tão ampla e necessária. Obrigado, sempre à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Espalhe, né, compartilhe esse link para todo mundo aí que você estará fazendo uma boa ação, compartilhando informação útil e de verdade. Obrigado, até o próximo Cuidando de Você.